meus queridos alunos da classe juvenis, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Pastor presidente Douglas Batista, esta escola tem a coordenação da missionária Dirley Batista. Vocês são muito bem-vindos, espero que estejam todos bem. Estamos em a nossa aula ainda remota, gravada, não é? E nós estaremos no próximo trimestre, em nome de Jesus, com nossas aulas já presenciais no nosso templo, se Deus permitir. Meus queridos, temos aqui nesse trimestre o tema o cuidado com as influências dos meios de comunicação. Estamos estudando as mídias, né? O perigo da mídia e estamos sendo prevenidos acerca do uso da mídia, né? Como instrumento de destruição, né, da vida espiritual, destruição dos lares. Estamos sendo então advertidos pela palavra de Deus sobre esse tema. Hoje nós temos a lição do número 10 com o título As Mensagens Subliminares. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, de 1 a 11, Hebreus 5, 13 e 14, Tiago 1, 5 e 6, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vamos ler então a palavra do Senhor. Tome sua Bíblia, abra a sua revista em formato digital e vamos ler a palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14 nos diz: Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. E por fim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Santo Pai, rogamos a tua bênção sobre esta lição bíblica, que tu nos traga entendimento e compreensão da tua palavra. Eu te rogo a tua bênção sobre a vida dos alunos desta classe, estes jovens que têm se dedicado ao estudo da tua palavra. Fica conosco nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos alunos, o nosso enfoque bíblico dessa lição do número 10, que tem por tema as mensagens subliminares, está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, a parte B, que nos diz: Aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Glória ao Senhor. Meus queridos, nessa lição nós vamos aprender o que são mensagens subliminares, identificar as mensagens subliminares e aprender meios para nos defendermos das mensagens subliminares. Então, já avançando aqui para o tópico 1, o que são mensagens subliminares? Subliminar significa aquilo que é subentendido nas entrelinhas,
não é? Aquele que não está de modo claro, mas de modo embutido, de modo a não ser percebido claramente. Na psicologia, subliminar é aquilo que não ultrapassa o limiar da consciência, que não é suficientemente intenso para penetrar na consciência, mas que pela repetição ou por outras técnicas pode atingir o subconsciente, afetando as emoções, desejos, opiniões e também o próprio subconsciente. Então, mensagens subliminares são aquelas em que os sentidos humanos não conseguem perceber de forma consciente. Assim, a mensagem atinge outra parte do cérebro humano, chamado subconsciente. Então, a mensagem subliminar é aquela que é absorvida pela pessoa sem que ela perceba, sem que ela esteja consciente do que está acontecendo. Mensagem subliminar é aquela que trabalha com o subconsciente das pessoas. É a mensagem captada e assimilada sem nenhuma barreira consciente. Assim, o indivíduo age como se estivesse hipnotizado, pois ele não perde a consciência, mas sim com tendências subjetivas para tomar certas atitudes. O termo subliminar ou mensagem subliminar foi inventado por James Vickery, um especialista em marketing norte-americano, no ano de 1957. Vickery desenvolveu uma técnica chamada de projeção subliminar, onde imagens intencionais, impossíveis de se perceber de forma consciente, eram projetadas em frações de segundo em uma sessão de cinema. As frases escolhidas foram Drink Coke, ou beba Coca-Cola, e Eat Popcorn, significa coma pipoca. Como resultado, nas noites em que foi feita a experiência, as vendas de pipoca aumentaram em 57% e as de Coca-Cola aumentaram 18%. Então, a mensagem subliminar foi criada, foi inventada com o nome de projeção subliminar no campo do marketing para o comércio, para vender produtos. As pessoas estavam assistindo a um filme no cinema e ali passava ali aquela uma frase ou passava a imagem de uma Coca-Cola ou de uma pessoa comendo uma pipoca, e aquilo ali gerou nas pessoas, de modo subliminar, de modo inconsciente, o desejo para elas ali comprarem aqueles produtos e consumirem aqueles produtos, né? Segundo a nossa lição, a nossa revista, as mensagens subliminares são estímulos auditivos produzidos abaixo do limiar da consciência e que produzem efeitos na atividade psíquica ou mental. Vão para o subconsciente das pessoas, influenciando-as nas suas escolhas e decisões. Ficam ocultas, posicionadas geralmente em segundo plano e estão abaixo da nossa capacidade de percepção. Então, aqui, quero chamar a sua atenção para isso, né? Que é sobre a assimilação, como ocorre a assimilação das mensagens subliminares. Elas ocorrem de modo quase imperceptível. Então, você pode estar sendo exposto, jovem, a uma mensagem subliminar, você pode estar fazendo escolhas, né, a partir dessa exposição, essas mensagens subliminares, que estão dentro da mídia, né, sem tomar consciência, sem perceber, né? Então, esse é o primeiro ponto da lição, que são mensagens subliminares. São estímulos lançados de modo imperceptível que se abrigam no subconsciente, que levam as pessoas, motivando-as a tomar decisões, a fazerem escolhas, que, como repito, nasceu no campo comercial, no campo do marketing, né? Mas nós vamos ver mais adiante que esse método vai se espraiar para outras áreas. O segundo tópico da lição é onde estão as mensagens subliminares. É aqui que vai se focar mais no tema da revista, que é o uso dos meios de comunicação ou da mídia. Então, primeiro ponto, quero ressaltar aqui o uso de mensagens subliminares na TV e no cinema, ou seja, a mensagem subliminar como estímulo visual, né? Então, nós temos aqui filmes, séries de TV, desenhos animados, sobretudo desenhos animados da Disney, né, que promovem valores, né, com pretexto de cultura popular, mas que nada tem de valor para o cristão. Pelo contrário, eles são mensagens subliminares que estarão indo de confronto com os princípios da fé cristã, né? Por quê? Porque quando
o que vai se propagar aqui, na verdade, é o egoísmo, por exemplo, é a cobiça, a vingança, a luxúria, o orgulho, né? As obras da carne, tudo aquilo que está em detrimento ao fruto do Espírito e é condenado pela palavra de Deus. Então, o cinema e a televisão nos tentam, né? Com aquilo que não agrada ao Senhor. Então, há uma forte influência da mensagem subliminar no cinema. Hoje é um bombardeio, né? Séries de TV, filmes de TV, né? E precisamos estar atentos. Olha só o que diz o livro Panorama do Pensamento Cristão. É um livro editado pela nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus, nossa CPAD, do ano 2001. M.D. Palmer, é o nome do autor. Ele diz, abre aspas, o cinema e a televisão nos tentam com visões do mundo que são utópicas e neopagãs. Provocam-nos com histórias que dizem que nossas ações não têm consequência moral, que podemos escapar do salário do orgulho, da vingança, da luxúria, do roubo e de outros pecados. Ou procuram nos hipnotizar com imagens que sejam excessivamente românticas ou asquerosas. Então, eu quero que você observe, meu jovem, que a mensagem subliminar no cinema, né, na TV, às vezes vem de uma forma inofensiva, através do estímulo visual, para incutir, para embutir dentro de nós, né, valores que não têm abrigo na palavra de Deus e que vão, na verdade, valores mundanos, né, valores antagônicos com a palavra de Deus e que estarão destruindo a tua vida espiritual. Então é preciso que você tenha esta capacidade de discernir, de perceber e de fechar a porta, né, para a entrada dessas mensagens subliminares no cinema e na televisão. O segundo, o segundo campo, né, não podemos encontrar as mensagens subliminares. O primeiro é a TV e o cinema, o segundo é a música, é o chamado estímulo auditivo, né? E aqui o destaque é para o rock and roll, né? E o método que ficou conhecido como backward masking, ou mascaramento reverso, ou máscara ao contrário. Acerca desse assunto, eu quero destacar aqui um artigo publicado na internet pelo pastor Jefferson Magno Costa, que já pertenceu à nossa casa publicadora na década de 80. Ele escreveu artigos sobre esse assunto, que fala sobre esse método de mensagem subliminar na música, sobretudo no rock and roll, através do método backward masking, ou máscara ao reverso, ou máscara ao contrário, ou mascaramento reverso, né? Então, segundo o pastor Jefferson Magno Costa, o backward masking consiste em colocar mensagens satânicas invertidas dentro das músicas, através de mensagens subliminares. Esse método foi criado na Índia e de lá foi importado para o Ocidente e foi utilizado por bandas de rock and roll. Pioneiro nesse método em banda de rock and roll foi o ex-Beatle George Harrison, que teve um contato na Índia com um guru da seita Hare Krishna. Observe que o pastor Jefferson Magno Costa coloca, por exemplo, no seu blog, né, a este assunto. Ele diz o seguinte: se essas coisas maléficas forem enviadas à mente de forma contrária, invertida, né, elas poderão penetrar e se alojar no inconsciente, passando a exercer terríveis influências na vida espiritual e no comportamento em geral dos indivíduos atingidos por elas. Não é à toa que, durante a década de 60, as imprensas europeia e americana vêm divulgando o aumento de uso de drogas no mundo e a difusão das ideias materialistas em todas as camadas sociais, o alto índice de suicídio entre os jovens. Isso está ocorrendo, em grande parte, como resultado da influência dessas mensagens invertidas. Mas o pior é que, antes de os cientistas ficarem sabendo da existência desse mecanismo de defesa da nossa mente, o diabo já sabia disso. Ele sabe muito bem que nenhuma pessoa em perfeito uso das faculdades mentais permitirá que alguém coloque em sua mente mensagens negativas e convidativas à autodestruição. Ele sabe também que jamais a mente de um crente armazenaria algo que insultasse a Deus ou exaltasse o príncipe das trevas. Porém, o diabo também sabe que existe um meio de burlar, de enganar esse mecanismo de defesa, buscar inverter a mensagem. Então, preste atenção neste ponto,
sobre o estímulo auditivo, as mensagens, né, subliminares, né, que promovem a destruição, o suicídio, o uso de droga, a prostituição, através das músicas, começando lá, como falei, no ex-Beatle George Harrison, né? E, inclusive, eu quero relatar para vocês que eu tive uma experiência com esse assunto na década de 80, quando eu era jovem, lá na Assembleia de Deus de Recife. Houve um culto em que o pastor levou um disco de um grupo de rock e colocou esse disco para tocar ao reverso, né, ao inverso, e a gente pôde ouvir, né, pelo som da igreja, uma mensagem, vozes, uns sons que saíam, que eram frases, né, que eram frases de adoração ao diabo, que eram frases de promoção das trevas, né? E isso causou um impacto muito grande. Eu me lembro bem que eu já era crente, já era um jovem crente, mas muitas pessoas não crentes, jovens, foram para aquele culto e daquele dia se entregaram para Jesus quando o diabo foi desmascarado, né? Então, meus amados, é preciso ter cuidado com isso. Não sei o que é que você anda ouvindo, não sei o que é que o seu, qual é a música que você anda ouvindo, mas peça a Deus discernimento, né? Para não colocar o teu ouvido ao serviço do príncipe das trevas. Depois nós temos o terceiro modo de identificar as mensagens subliminares. Primeiro é a TV e a música, que é a mais forte, que é o método visual. Depois nós temos, aliás, TV e o cinema, desculpe. Depois nós temos o método auditivo, que é a música. E a terceira fonte, né, de mensagens subliminares está nos jogos, nos games. E aqui talvez seja a praia de muitos de vocês, né? Os jogos estão ali para escravizar, os jogos estão ali para viciar, né, nossa juventude. E o que é que nós temos nos jogos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, voltando um pouquinho aqui para o cinema. O que é que nós temos hoje nos desenhos animados, né? Você pode fazer aí uma crítica, observar. Desenhos animados hoje são de monstros, né? São de criaturas grotescas, né? Que estão ali a passar uma mensagem negativa para a maior parte das crianças. E nos jogos não é diferente. Nos jogos, os camaradas estão ali jogando para matar, para destruir, para fazer o mal. E nós sabemos que quem vem para matar, quem vem para destruir é o diabo, né? Então Deus veio para desfazer, Jesus veio ao mundo para desfazer as obras de Satanás. Então tenha cuidado, né, com essa questão dos jogos. Eu não sei quais são os jogos que você anda vendo, talvez você está sendo exposto a mensagens subliminares, absorvendo, né, ali mensagens do diabo para destruir a tua vida. Tenha cuidado, meu caro jovem. Nós vamos então agora, ainda nesse tópico 2 da nossa lição, né, perceber qual é o objetivo das mensagens subliminares. No primeiro momento, nós já vemos que o objetivo era comercial, era vender produtos, né? Propaganda e marketing. Mas depois esse método avançou além para disseminar ideias e mensagens de conteúdo ideológico contrário aos valores da palavra de Deus. Então nós temos aí uma apologia ao consumo de drogas, uma apologia à violência, à perversão sexual, à homossexualidade, à prostituição e a toda a devassidão. Então você observe que é muito difícil encontrar hoje na música, encontrar hoje na mídia televisiva, na televisão, no cinema, nos filmes e nos jogos. É muito difícil você não encontrar a apologia ao uso de droga, à prostituição, né? A violência. É muito difícil você não encontrar. Sempre tem uma cena de violência, sempre tem uma cena de relação sexual ilícita, sempre tem uma cena de consumo de drogas, sempre tem uma cena de violência. Então é isso que nós precisamos ter cuidado, né? Nós não podemos poluir nossa mente com essas coisas que desagradam a Deus e que ferem a sensibilidade do Espírito Santo que em nós habita. Portanto, jovem, previna-se, seja criterioso naquilo que seus olhos irão ver, naquilo que seus ouvidos irão ouvir. Passando para o nosso terceiro tópico, já vimos o que são mensagens subliminares, já vimos onde encontrá-las, e o terceiro ponto é como defender-se das mensagens subliminares. Nós já vimos que a gênese da mensagem subliminar está no ocultismo, no paganismo e no satanismo, e no mundo impregnado pelo misticismo oriental, né? Seitas pagãs, como disse eu, vocês já ouviram, o método, por exemplo, auditivo, né, da música veio da Índia, né, um país que nós sabemos dentro do hinduísmo e dentro do paganismo, né? Essas coisas do mundo pagão, do mundo oriental, vieram importadas para o Ocidente com uma roupagem bonita, né? E isso é o que nós chamamos hoje de
neopaganismo, ou paganismo da pós-modernidade, né? É o paganismo que não persegue nem mata os crentes como no passado, mas seduz por meio de propostas hedonistas repletas de entretenimento. Como disse o pastor Wagner Gabi em um artigo e um livro a esse respeito, né? Tudo de modo muito sutil. O neopaganismo é um termo que descreve uma variedade de credos e religiosidades com roupagem moderna para cultuar a natureza, as divindades pagãs da antiguidade e da Idade Média. Então você vê, por exemplo, filmes de Hollywood que enaltecem a natureza, a mãe natureza, dão vida à natureza, né? Nós temos ali também figuras que no outrora eram grotescas, eram feias, né? Eram repulsivas e agora vêm com uma roupagem aceitável, perceptível. Isso é o antigo paganismo destituído dos seus rituais ofensivos para agradar o homem pós-moderno, né? Então você vê, por exemplo, um exemplo de mensagem subliminar, né, referente à bruxaria e ao satanismo, por exemplo. Então vamos pegar aqui a história de Harry Potter. Harry Potter é um bruxo, né? Harry Potter é um bruxinho que ganhou o cinema com a roupagem bonita, com uma ideia de aventura. Se você for olhar, é o neopaganismo, né? A bruxaria, a invocação de divindades malignas, né? De satanismo e de demonismo, e que está aí na mídia. Muitos crentes assistem e não veem nada demais, né? A mensagem subliminar, né? A exposição, o neopaganismo. Depois nós temos outro exemplo aqui, a saga de vampiros, Crepúsculo, né? Que também ganhou muito ibope, né? No meio da juventude, né? Observe que eles vêm sempre em cima da juventude, né? Então ali nós temos a figura do vampiro, o vampiro pop, o vampiro bonito, o vampiro um cara romântico e tal, que é para seduzir as meninas. O vampiro, quem é o vampiro? O vampiro é uma pessoa que está para matar, para sugar o sangue da pessoa, né? Se você olhar os filmes de vampiro da década de 70, né? 60, 70, você verá que o vampiro é aquela pessoa com os dentes grandes, aquela pessoa que está ali para destruir, para matar. Na saga Crepúsculo, ele é um cara bonito, ele é um cara jovem. Então é assim que o diabo faz, ele se transforma em um anjo de luz, né? Então o neopaganismo é isso, é a mensagem subliminar, passando uma apologia à bruxaria, uma apologia à morte, à destruição, porque o sangue é a vida na Bíblia. A Bíblia diz que o sangue é a vida da pessoa, a vida física do homem está no sangue. Ora, quem é que vem para sugar o sangue? Quem é que vem para tirar a vida? Quem vem para tirar a vida é o diabo. Então aquele vampiro ali é um símbolo do maligno, né? E as pessoas estão assistindo a série, estão sorrindo, estão se divertindo, estão se expondo, na verdade, né, ao mal. E por último, eu quero destacar aqui a série Lucifer, da Netflix, né, que também tem muita gente que assiste, né? Você imagina, por que a Netflix não fez uma série sobre Davi, por exemplo? Não fez uma série sobre Abraão? Por que fez sobre Lúcifer? Porque o mundo já é maligno, meu irmão. Eu, cara jovem, você não pode ser ignorante, você não pode ser uma pessoa que esteja ali de modo sem perceber, né, o que está acontecendo. Você não pode ser alguém que não tem discernimento. O mundo já é maligno, o mundo vai promover os valores do inferno. Será que você vai participar, você vai dar ibope, você vai apoiar esse tipo de coisa? Não seja ingênuo, peça a Deus discernimento, né? O diabo, ele é o mestre do disfarce. 2 Coríntios 11, 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não se engane com isso. A beleza que está ali é só na capa, mas por dentro é trevas, por dentro é destruição, né? Então o que é que eu faço? Vamos chegar aqui ao tópico 3. Eu fiz essa introdução para mostrar a vocês exemplos. O que é que eu posso fazer para me para me defender da mensagem subliminar? Primeiro, utilize as armas espirituais. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Peça a Deus, meu amado jovem, para colocar na tua cabeça o elmo da salvação, o capacete da salvação. Peça a Deus discernimento, né? Para que utilize a armadura espiritual, a armadura de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 6. E entre as peças da armadura temos o capacete da salvação, né? Porque a luta é no campo espiritual. Veja que a mensagem subliminar, ela veio do paganismo,
né? Ela veio do satanismo, veio do demonismo, veio do inferno para destruir as vidas. E só se vence no campo espiritual com arma espiritual, né? Segundo meio de você se defender é ter a mente de Cristo para discernir todas as coisas. Segundo, 1 Coríntios 2, 15 e 16. O que é espiritual discerne bem tudo e por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Peça a Deus para Deus colocar na tua mente a mente de Cristo, na tua cabeça, o discernimento espiritual, através da sensibilidade espiritual. Quando você se deparar com uma cena, quando você for ver um jogo, quando você for ver uma série, o Espírito Santo que está morando dentro de você, ele dizer, isso aqui não me agrada, e você desligar, e você sair, e você cancelar, parar, né? E não se expor à tentação, se expor ao pecado e poluir a tua alma e manchar as tuas vestes espirituais. Deus quer uma geração, uma juventude pura. Deus não quer uma juventude na imoralidade, como está aí, né? Deus quer uma juventude santa. Deus quer uma juventude temente a Ele, né? Tenha cuidado, meu caro jovem, não se exponha, porque isso pode destruir a tua vida, né? Então, em primeiro lugar, para se defender, use armas espirituais, use a armadura de Cristo. Em segundo lugar, tenha a mente de Cristo para discernir. Em terceiro lugar, seja cuidadoso e criterioso, né? Naquilo que você vai assistir na TV, naquilo que você vai ver no cinema, nas séries, na Netflix que você vai acessar, nas músicas que você vai ouvir e nos games que você vai utilizar, né? Então, principalmente se ouvir mensagens indutivas à violência ou que estimulem o ocultismo, o satanismo, o pecado, a imoralidade, a devassidão moral, né? A Bíblia nos ensina que devemos examinar tudo, reter o bem e nos abster da aparência do mal. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Né? A carta de Paulo a Tessalônica, a primeira carta, ele diz isso. Então tem que examinar tudo, reter o bem. O que não presta, não coloque poluição espiritual na tua vida. Mensagem espiritual mensagem subliminar, digo, é poluição espiritual. É mácula para a tua veste espiritual. É nódoa para as tuas vestes que devem ser alvejadas pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Então, seja, meu jovem, diferente, né? Seja como Daniel, aqui já caminhando para a nota de conclusão. Seja diferente, seja como Daniel. Eu vou terminar com uma leitura do mesmo livro que citei no início, Panorama do Pensamento Cristão, CPAD 2001, na página 404. Olha o que está dito, abre aspas. A cultura da Babilônia acentuava a beleza, a excelência, a inovação, a vaidade e a intemperança. Facilmente poderia ter seduzido um jovem religioso que caísse em seu regaço de luxúria. Contudo, Daniel criou uma contracultura consistente, que transcendeu a opulência babilônica. Num país de paganismo subjacente e atraente, o jovem israelita recusou firmemente a comida e os favores reais. Sua recusa era algo mais que o ascetismo de um purista. Era uma afirmação clara sobre coisas que realmente importavam: sua fé e sua herança hebraica. Então, meu caro jovem, olhe para Daniel. Daniel chegou como jovem, né? Dentro de uma cultura neopagã, teve o seu nome alterado para Beltesazar, lhe forçaram a se transculturar, lhe forçaram a apreender a cultura maligna e satânica da Babilônia. Ele resistiu. E Deus honrou, aleluia, a decisão de Daniel. Seja como Daniel, seja diferente, e Deus irá te abençoar. Amém? Vamos orar mais uma vez para encerrar esta aula. Amado e bondoso Deus, te louvo pela tua palavra e te peço que tu dê discernimento a estes jovens acerca das sutilezas do adversário, as armas que ele prepara para destruir, Senhor. E os métodos de mensagens subliminares é um deles. Dá discernimento, dá-lhes, Senhor, força, dá-lhes a capacidade de usar as ferramentas espirituais, as armas espirituais, a terem a tua mente, a mente de Cristo, para discernir o mal, para se absterem da impureza e para serem como Daniel, diferentes em uma geração, para a glória tua. Assim eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.